Muito bem, Brasil, de volta com você nesse momento. É o momento de fé, é o momento da poderosa palavra de Deus. Hoje nós vamos trazer mais uma mensagem aqui pelo nosso momento, pelo seu sistema, aonde você recebe a mensagem do Senhor Jesus pelo nosso canal, através de nossa rede Fan Gospel de comunicação. Eu quero ler na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, o verso de número 3 e o verso de número 5, que diz assim, a poderosa 4, aliás, é o versículo 4 e o versículo 5. Nós vamos ler em 1 Timóteo, no capítulo 2, o versículo 4 e o versículo 5, que diz a poderosa palavra de Deus. Diz assim, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Queridos, nessa mensagem desse momento, eu quero falar sobre o caminho da salvação. Deus, ele tem uma preocupação tão grande de salvar o homem. Todos os homens precisam de salvação. É por isso que ele tem essa necessidade. E Deus quer, o homem tem essa necessidade e Deus quer salvá-lo. É da vontade de Deus que todos sejam libertos, sejam salvos, que todos vivam eternamente junto a Ele no céu. Enquanto estivermos na terra, temos chance de alcançarmos essa salvação tão gloriosa que Deus nos oferece. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. O que fazer para ser salvo? O que fazer para encontrar o caminho da salvação? Em primeiro lugar, nós precisamos ter o reconhecimento. Deve o homem reconhecer que é pecador, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o que revela Romanos capítulo 3, verso 23. Através da desobediência do primeiro casal, Adão e Eva, o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte. Por isso que todos pecaram, por isso que a morte agora aplaca. A morte, ela alcança a vida do ser humano. Herdamos de Adão a natureza pecaminosa, também conhecida como pecado original. A semente do pecado foi implantada em nós, porque a semente gera semente da mesma espécie. O homem ficou propenso ao pecado. Somente Jesus, homem, não se contaminou com essa semente danosa, porque ele foi gerado pela semente de Deus. Exatamente por isso pôde pagar o preço pela nossa redenção, pela nossa salvação. Agora, o homem, para poder receber essa bênção de Deus, ele precisa reconhecer que é um pecador. Ele precisa reconhecer que Deus é Senhor. Ele precisa reconhecer que nós, seres humanos, precisamos dele, precisamos do Senhor em nossas vidas para podermos viver a vida tão especial que ele quer que nós vivamos. Eu estou falando sobre o caminho da salvação. O que fazer para ser salvo? Em primeiro lugar, reconhecer que é pecador, que precisa de Deus. Em segundo lugar, a gente precisa de arrependimento. O homem precisa se arrepender. O homem reconhece que é pecador e se arrepende de seus atos, de seus pecados. Por exemplo, nós vemos o batismo de João Batista, aquele que veio para preparar o caminho do Salvador, era batismo de arrependimento. Ele diz, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. É o que está escrito na Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo de número 2. Jesus iniciou o seu ministério usando a mesma exortação, ou seja, chamando todos ao arrependimento. Jesus ele falou isso nessa passagem de Mateus 3, verso 2. O arrependimento precisa ser sincero.
E não basta se arrepender por se arrepender. É indispensável deixar o pecado, largar o mal, não mais praticar os atos pecaminosos que vinha praticando anteriormente. A Bíblia diz em Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Por isso, eu quero te dizer que para se encontrar o caminho da salvação, em primeiro lugar, é preciso reconhecimento. E em segundo lugar, é preciso arrependimento. E em terceiro lugar, é preciso confissão. A exemplo do filho pródigo. Esses pontos todos também estão naquele texto de Lucas capítulo 15. Lá está, a partir do verso 17, né? Ele depois que ele saiu de casa, que ele estava nas amarguras da vida, estava lá no chiqueiro dos porcos, ele confessa, ele fez a sua confissão, ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, vou voltar e vou dizer para ele que eu preciso dele, e que eu dependo dele. Isso é confessar que você precisa do seu pai, do seu Deus. O nosso Deus, ele quer um povo que busque a sua presença e que fale com ele e que confesse que somos pecadores. A Bíblia diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É preciso dizer, é preciso falar, é preciso você dizer: eu quero, eu estou arrependido. É preciso você dizer: eu quero servir a Deus. Eu quero servir a Deus. A partir de agora eu quero um encontro, eu quero um compromisso com Deus. Confesse isso. Deixe o mal, deixe o pecado. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aquele que deixa, que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Encontra o perdão de Deus. Encontra as maravilhas de Deus na sua vida. Então nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isto significa dizer que você aceita o convite de Jesus, reconhecendo e aceitando como seu Senhor, como seu Salvador, e confessando os seus erros, os seus pecados. A Bíblia diz assim, em Apocalipse capítulo 3, verso 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, 20. Confessar ao Senhor Jesus também significa dar exemplo de vida cristã. É ser luz do mundo, é ser o sal da terra. Então, eu estou falando sobre o caminho da salvação. São três coisas interessantes: reconhecimento, arrependimento e confissão. Mas em quarto lugar da nossa mensagem, as consequências desses três passos. Vamos ver então rapidamente as consequências desses três passos. Número 1, ao aceitarmos o Senhor Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo no qual fomos selados. Você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo na sua vida, ele vai te dar condições para você profetizar. O Espírito Santo na sua vida, ele vai te dar condições para você ser guiado por ele. O Espírito Santo na sua vida, ele vai te dar condições para você poder se aprofundar nas palavras de Cristo, na profundidade do Evangelho. Ele vai penetrar as profundezas de Deus para que você possa estar vivendo uma vida maravilhosa, poderosa, gloriosa diante de Deus, numa aventura imensurável diante de Deus, porque ele quer fazer isso conosco. Eu estou falando agora das consequências de você ter recebido o caminho da salvação, de ter reconhecido, né, de ter simplesmente se arrependido e confessado. Agora vem as consequências. Ao aceitarmos o senhorio de Jesus, em primeiro lugar, você recebe o Espírito Santo no qual nós somos selados. E em segundo, os nossos pecados são perdoados. Os nossos pecados são perdoados. O Senhor nos perdoa. Todos nós temos uma dívida para com Deus. E só Ele pode fazer isto. Ele fez isto por nós. Nesse texto em que nós lemos, lá no início da mensagem, Paulo fala que Ele é o nosso mediador. É o único que pode interceder por nós.
Então, os nossos pecados são perdoados. O Senhor joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele faz isso contigo, Ele faz isso comigo, Ele faz isso com a sua igreja, porque Ele é Deus para fazer esta obra. Em terceiro lugar, nós somos recebidos como filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Passamos da morte espiritual para a vida espiritual. Passamos a viver abundantemente na presença de Deus. Somos novas criaturas em Cristo. O diabo, Satanás, se afasta e não toca mais na sua vida, porque você é protegido pela presença do Todo-Poderoso. Não estamos mais sujeitos às maldições deste mundo e proferida pelas pessoas, porque você recebeu libertação. Podemos usar o nome de Jesus para curar enfermos e expulsar os demônios, que eles saem, porque tem poder. A salvação nos leva a um relacionamento pessoal com o nosso Pai, com Jesus, como nosso Senhor e Salvador pessoal. E para fechar, estamos livres da ira vindoura. Quando Ele voltar, você estará pronto para ir para a eternidade com Ele. Então, meu amigo, esse é o momento de você fazer a sua decisão por Cristo. Eu quero concluir esta palavra dizendo, como vimos, o caminho é Jesus. Ele disse que é impossível ao homem ser salvo se não for através dele. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E finalmente, guarde estas preciosas palavras de Jesus no seu coração. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Isso está escrito em João 14, verso 15 e versículo 21. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu querido ouvinte, nesse momento. Eu quero fazer uma oração por você, para que Deus possa te abençoar e encher a sua vida nesse momento. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, em cuja presença nós estamos neste momento. Senhor, nós te amamos de todo o nosso coração e nós queremos uma bênção sobre os ouvintes que estão ouvindo a palavra. Que o Senhor possa tocá-los em suas vidas. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Faz a obra, Senhor. Opera um grande milagre e nos ajuda a te servir de todo o nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.